Ao longo da graduação eu tive algumas matérias difíceis na faculdade. Eu lembro que imunologia e DIP com certeza eram as piores. Mas algumas outras estavam meio que fora do radar, mas ainda assim eram igualmente difíceis. Eu lembro claramente, por exemplo, de psiquiatria, que o professor, não sei se era por causa da didática dele, ou até mesmo dos conceitos que eram mais complexos que ele passava, que a gente não conseguia aprender. Literalmente. Não era só eu não, era a classe inteira reclamando que não entendia nada. Mas diferente do que você possa imaginar, a gente chegava lá no final, na prova, e todo mundo mandava bem. Sabe por quê? Simplesmente porque as questões eram sempre iguais. Chegou no ápice da gente simplesmente começar a decorar a resposta. A gente não sabia nem qual ia ser a pergunta, a gente só sabia que se caísse uma questão sobre depressão, a resposta era YZ. Engraçado, né? Eu quero que você imagine a aula de distúrbios ácido-básicos da mesma forma. Pode até ser que ele seja complicado, complexo, difícil de você entender. Mas felizmente, na sua prova, é mole. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O pouco que você precisa saber para acertar boa parte das suas questões. Preparado? Você que é mentorando da JJ Mentoria sabe que a gente tenta passar aqui nas videoaulas pelo menos o suficiente para você acertar pelo menos 80% das questões na sua prova. Mas aqui na aula de distúrbios ácido-básicos é um pouquinho diferente. Porque somente o JJ Top 3 já é o suficiente para que você consiga realmente acertar boa parte delas. É por isso, inclusive, que você vai ver que em alguns momentos eu vou passar mais devagar, descrevendo vários detalhes para você com minúcias. Por outro lado, em outros momentos eu vou passar bem rápido, porque aqui na videoaula eu quero que você entenda pelo menos uma visão geral de tudo que existe sobre distúrbio ácido básico, mas que você saiba realmente aplicar aquilo que você realmente precisa. Então a primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: o nosso corpo ele precisa ter algumas características finas, específicas, com ajuste realmente muito fininho, para que todos os nossos processos metabólicos funcionem adequadamente. Dentre essas características está, por exemplo, a temperatura corporal, mas também, principalmente, aqui nessa aula, nós temos o pH. Se você tiver um pH muito acidótico lá no pé ou muito alcalótico, muito no alto, os nossos processos não funcionam. De modo que se estiver muito longe mesmo, a gente pode ter até mesmo uma incompatibilidade com a vida. É por isso que o nosso corpo evolutivamente foi criando sistemas que evitassem que essas alterações ocasionadas primariamente por um processo fisiopatológico não fossem tão graves, de modo que, apesar delas existirem, elas não serem tão graves o suficiente para desnaturar o nosso processo, desnaturar as nossas proteínas. Esses sistemas são chamados de sistemas tampão. E existem vários no nosso corpo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o sistema tampão do íon bicarbonato. Para te mostrar esse sistema, dá uma olhada nessa equação. Prestem bastante atenção, porque essa é uma equação que vai aparecer diversas vezes ao longo da nossa aula. E apesar dela ser básica e não ter nenhum CCQ diretamente relacionado, ela é igualmente importante para que você consiga pegar facilmente os CCQs que eu vou te passar daqui a pouco. Então reparem que o dióxido de carbono associado à água pode produzir o ácido carbônico, enquanto o ácido carbônico se dissocia em bicarbonato e H+. Reparem, inclusive, que essa equação pode acontecer para a direita ou para a esquerda, tanto faz. E sempre que uma equação pode funcionar dessa maneira, bidirecional, a gente pode aplicar aquela lei, aquele princípio de Le Chatelier. Lembram dele? Volta aqui para mim. O princípio de Le Chatelier é aquele que fala que quando você tem em uma equação alteração brusca de algum elemento, os outros elementos eles tentam também fazer alterações para que você tenha de novo uma correção. Ou seja, se você aumenta a quantidade de um elemento aqui, ele joga a equação lá para o outro lado. Então, se nós tivermos, por algum motivo, um aumento da concentração, por exemplo, de dióxido de carbono, gás carbônico, o que vocês imaginam que vai acontecer? Essa equação vai ser jogada lá para o outro lado, produzindo, por exemplo, mais íon hidrogênio. Por outro lado, se nós tivermos alguma substância produzida no nosso corpo que faça um consumo do íon bicarbonato, o que vai acontecer? Essa equação também vai ser jogada lá para o outro lado, tentando estabilizar, pelo menos de uma maneira similar, cada um dos elementos dessa equação. E aí o primeiro conceito que eu quero que vocês peguem dessa equação é que tudo bem, já compreendemos que baseado nas alterações, ela é jogada para a direita ou para a esquerda. Ok, mas o que vale a pena lembrar é que nós temos alguns elementos chaves nessa equação. O H+, por exemplo, ele está em uma correlação direta com o pH.
Quanto maior a sua concentração, maior vai ser a acidez e menor será o pH. Por outro lado, quanto menor for a concentração de H+, menor será a acidez e, portanto, maior será o pH. Mas o bicarbonato e o CO2 não têm ligação direta com o pH, mas têm ligação direta com a concentração de H+. Portanto, se tivermos aumento de CO2 ou de bicarbonato, haverá uma alteração direta do H+. É por isso que a gente utiliza tanto o CO2 quanto o bicarbonato para fazer com que haja uma compensação dos níveis de H+, que estão muito altos ou muito baixos, de modo que aquela variação de pH seja mínima e a gente consiga ter todo o nosso processo metabólico acontecendo. A única coisa que eu quero que você entenda é que o CO2 e bicarbonato, eles não são alterados pelo mesmo órgão. Na verdade, para alterar o CO2, basta que a gente faça o quê? Respire mais. Aumente a frequência respiratória ou aumente até mesmo o nosso volume corrente. Dessa forma, aumentando a quantidade de ar que a gente inspira e expira, ou aumentando a quantidade de vezes que a gente faz isso, a gente acaba aumentando o nosso volume minuto, que é justamente a quantidade de ar que a gente respira, em um minuto. Dessa forma, a gente pode voluntariamente diminuir a concentração de CO2 no nosso plasma. E aí agora eu quero que você imagine essa alteração na equação. Bota aí, Fernando. Imaginem que por algum motivo você tem um aumento de H+. De acordo com o princípio de Le Chatelier, a gente tem que dar algum jeito para esse H+ não aumentar tanto, porque senão o que acontece? A acidez vai lá no teto. Imaginem, por exemplo, qual que é a alteração que eu consigo fazer aí para fazer com que o meu H+ seja diminuído. Eu posso, por exemplo, botar mais bicarbonato, não posso? Porque se eu botar mais bicarbonato, ele vai se ligar ao H+ existente jogando a equação para a esquerda, fazendo com que a produção de H+ diminua e o pH fique mais estável. Por outro lado, se eu decido aumentar, na verdade, a quantidade de CO2, o que vocês imaginam que vai acontecer? Ele vai se ligar à água, jogando a equação lá para o lado direito, produzindo ainda mais H+. E é por isso que finalmente a gente pode entrar no nosso mapa mental. Olha aqui comigo, ó. Bicarbonato, ele é a base do nosso tampão fisiológico, justamente porque quando ele aumenta, ele consome o H+. Enquanto o CO2, ele na verdade é o nosso tampão ácido. E ele é uma resposta que ocorre de uma maneira rápida pelos pulmões, diferente, por exemplo, do bicarbonato. Para a gente conseguir reter mais bicarbonato, a gente precisa da ajuda renal, para evitar que ele fique sendo espoliado. E é por isso, inclusive, que a gente consegue fazer variações rápidas com o CO2, enquanto as variações do bicarbonato são um pouco mais lentas. É importante que você entenda claramente isso na sua cabeça. O CO2, pensa nele, um ácido, enquanto o bicarbonato, pensa nele como uma base. E aí agora que você já compreendeu como é que funciona essa equação e essa correlação entre cada um desses elementos, inclusive sabendo que nós podemos voluntariamente mudar as concentrações de algum desses elementos para fazer com que lá o H+ não seja tão alto ou tão baixo, eu quero demonstrar para você como que efetivamente faremos a avaliação de uma gasometria arterial numa equação. Lembre-se, isso na sua questão pode aparecer da seguinte forma: um paciente no enunciado apresentando um quadro clínico, só que aí ele mostra gasometria arterial. Gente, aqui nós entramos no JJ Top 1 e eu digo para vocês, isso aqui é o mais importante dessa aula, sem sombra de dúvidas. E a primeira coisa que você precisa saber para conseguir interpretar é saber conhecer os valores. Os valores de referência de pH estão entre 7,35 e 7,45. De bicarbonato entre 22 e 26 e os de PCO2 entre 35 e 45. A partir da avaliação de cada um desses parâmetros, que a gente consegue entender se o paciente tem uma alcalemia ou acidemia, ou seja, se tem um sangue muito básico ou muito ácido. E baseado nos valores de referência, tanto do bicarbonato quanto do CO2, a gente consegue entender se essa alcalemia ou acidemia está sendo causada por um acúmulo ou redução de CO2 ou bicarbonato. Vamos ver com calma. Se você prestar atenção aqui nessa tabela, descobrimos, por exemplo, que um paciente com acidose metabólica, ele deve ter um pH baixo, afinal estamos falando de uma acidose. E justamente por ser metabólica, a gente compreende que ele está falando de uma acidose ocasionada pelo metabolismo do bicarbonato. E se o bicarbonato é uma base, para ele gerar acidose, ele tem que estar baixo. Portanto, numa acidose metabólica, temos um pH baixo e um bicarbonato baixo, com um PCO2 normal. Falamos somente de uma acidose, de uma alteração metabólica.
Vamos ver com calma cada um desses parâmetros, tudo bem? O segundo deles é a alcalose metabólica. Então vamos lá, alcalose, pH tem que estar alto. A gente está falando de uma alcalemia. Se nós tivermos realmente essa alcalose metabólica, se é metabólico, tem que ser uma alteração no bicarbonato. E se é alcalose, e a gente está falando do bicarbonato que é uma base, tem que ser um aumento. Portanto, na alcalose metabólica temos um pH alto com um bicarbonato alto e é evidente um PCO2 baixo. Ou melhor, PCO2 normal. E agora nós partimos para as alterações respiratórias e vai ser mais ou menos a mesma ideia. Se nós tivermos uma acidose respiratória, o pH deve estar baixo, afinal estamos falando de uma acidose. O bicarbonato estará normal, pois é uma alteração respiratória. Enquanto o PCO2 vai estar alto ou baixo. Se é acidose e sabemos que o CO2, PCO2, é ácido, ele é evidente, tem que estar alto também. E agora nós partimos para a última, que é uma alcalose respiratória. Se é alcalose, o pH deve estar alto, o bicarbonato é normal por se tratar de uma alteração respiratória e o PCO2 deve estar baixo por se tratar de uma alcalose e nós sabemos que o CO2 é ácido. Reparem que eu estou repetindo aqui N vezes mesmo, vários conceitos de uma maneira diferente, porque, gente, isso aqui é o mais importante. Se vocês tiverem que escolher uma coisa para entender dessa aula, se vocês souberem interpretar a gasometria arterial, vocês vão acertar mais de 50% das questões. E vocês querem que eu gaste pouco tempo aqui? Não tem como. E é por isso justamente que eu vou te passar aqui um passo a passo, para você saber fazer exatamente de uma maneira prática e simples. A primeira coisa que você deve fazer quando se deparar com uma gasometria arterial na sua prova é olhar o pH. A partir do pH, se ele estiver abaixo de 7,35 ou acima de 7,45, a gente sabe se a gente tem uma acidemia, abaixo de 7,35, ou uma alcalemia acima de 7,45. O segundo passo para a sua avaliação é entender qual dos dois, bicarbonato ou PCO2, estão ocasionando nessa alteração de pH. E aí o que você deve fazer é simplesmente olhar os valores. Bicarbonato entre 22 e 26 e o PCO2 entre 35 e 45. A partir dessa avaliação, a gente entende que se a alteração estiver no PCO2, estamos falando de uma acidose ou alcalose respiratória. Mas se a alteração estiver no bicarbonato, temos uma acidose ou alcalose, dessa vez metabólica. Então vamos lá, galera, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Imagine que existe um paciente diabético, 17 anos, que entra no seu consultório ali numa emergência reclamando de uma dor abdominal. Você suspeita, baseado na clínica dele, que ele pode estar apresentando uma cetoacidose. Naquele momento, o que você deve fazer é uma investigação laboratorial para tentar fechar esse diagnóstico. E é evidente que esse paciente pode sim estar desenvolvendo uma cetoacidose, caso a gasometria arterial dele demonstre sim uma alcalemia, uma acidemia, desculpe. Geralmente, o que você vai encontrar nessa gasometria arterial é o seguinte: um pH baixo, afinal é uma acidose, com um bicarbonato também baixo. Justamente porque no caso de uma cetoacidose, você tem a produção de ácidos. E esses ácidos liberam H+, e o H+ acaba consumindo esse bicarbonato, diminuindo a concentração dele, fazendo com que a concentração de H+ ali no plasma aumente. Portanto, o que você vai ver na sua prova é eles te dando uma gasometria arterial, te perguntando qual que é o possível diagnóstico. Você já sabe, por exemplo, que só vai botar cetoacidose se tiver uma gasometria com pH baixo e bicarbonato baixo. É diferente, por exemplo, de um paciente asmático. Lembram daquela estenose da árvore brônquica dele? Então, no início pode até gerar um pouco de sibilo expiratório, mas se essa estenose vai piorando, o sibilo começa a ficar inspiratório, até mesmo que feche completamente. E você escuta o tórax desse paciente e fica um tórax silencioso. Nesse momento, o volume minuto está tão baixo que a concentração de CO2 no sangue aumenta. Portanto, o que você vai ver numa gasometria arterial é um pH baixo, mas agora não é o bicarbonato que está alterado, mas sim o CO2, que está lá no teto. Reparem que esses foram exemplos, mas agora vamos dificultar um pouquinho mais. Para toda alteração que nós tivermos no nosso pH, o nosso corpo, lembra? Com o sistema tampão dele, vai tentando compensar essa alteração, esse processo fisiopatológico primário, para que nós não tenhamos uma alteração tão grande de pH assim. Por isso, a gente tem que calcular para ver se essa resposta compensatória aconteceu de uma maneira adequada. E para saber qual que é a fórmula que a gente vai utilizar, depende muito de qual que foi o distúrbio primário. É evidente que existem 4 fórmulas, pelo menos 4 fórmulas, dependendo se é acidose, alcalose, metabólica ou respiratória. Mas o que cai realmente para você é de acidose metabólica, sem sombra de dúvidas, e em segundo lugar, um pouco mais lá embaixo,
a alcalose metabólica. Quando tivermos nos deparado com uma acidose metabólica, é interessante que você entenda qual que é a alteração que nós deveríamos fazer de PCO2 para tentar minimizar essa alteração metabólica ali do pH. Portanto, a fórmula que vamos utilizar é a seguinte: PCO2 esperado é igual a 1,5 vezes bicarbonato mais 8, e numa faixa de mais a menos 2. Vamos supor que nós temos um paciente com bicarbonato de 10, tudo bem? É um paciente com pH acidótico com bicarbonato de 10. Qual que é o PCO2 que eu espero dessa resposta compensatória? 1,5 vezes 10, 15, mais 8, 23, mais ou menos 2, que dá dentro de uma faixa de 21 a 25. Portanto, num paciente com uma acidose com bicarbonato de 10, eu espero que o PCO2 seja entre 21 e 25. Se eu estiver falando, por exemplo, agora de uma alcalose metabólica, a fórmula muda um pouco, mas é bem similar. O PCO2 esperado nesse caso vai ser bicarbonato mais 15, mais ou menos numa faixa de 2. Se tivermos, por exemplo, um paciente com bicarbonato de 30, que estaria ali numa faixa para a alcalose, nós teríamos um PCO2 esperado de 30 mais 15, mais ou menos 2. Isso dá 45, 43, 47. Entre 43 e 47 seria a faixa esperada de PCO2 para esse paciente. Tudo bem, Barreto. Já sei qual que é a minha resposta esperada. Mas e se o meu PCO2 estiver alterado, estiver num valor ali que não está o meu esperado? Aí isso significa que se trata de um distúrbio misto, que é quando você tem pelo menos 2 alterações das 4 que podem existir. Para falar a verdade, nós temos geralmente nas provas de residência uma alteração metabólica com outra respiratória. Mas nós poderíamos ter inclusive acidose metabólica com alcalose metabólica e uma das alterações respiratórias, o que chamaríamos, por exemplo, de um distúrbio triplo. Felizmente, a gente não precisa saber fazer essas contas para a prova de residência. E é por isso que eu vou te mostrar o mais simples, que é o distúrbio misto com 2 alterações concomitantes. O que eu quero que você repare nesse momento é o seguinte, ó. No exemplo que eu te dei de acidose metabólica, nós tínhamos um pH baixo com um bicarbonato de 10 e um PCO2 esperado entre 21 e 25. Se você olhar bem, Fernando, bota aquela tabela anterior, por favor. Se você olhar bem, na acidose metabólica, nós temos um pH baixo com um bicarbonato baixo e o PCO2, eu tinha dito que ele era normal. Mas como assim normal? De 21 a 25 de PCO2 não é normal. Normal é até 35 no máximo, no mínimo, na verdade. O que você está querendo dizer? Então, para falar a verdade, se você tiver uma alteração fora do normal esperado para a resposta compensatória normal, aí sim é que ele está alterado. Só que aí gera um problema, né? Porque imagina só, você lá no dia a dia, você pega uma gasometria arterial, tem um pH alterado e aí você vai ver qual dos dois está num valor fora do valor de referência. Bicarbonato ou PCO2. Nessa situação, ambos estão alterados. Como é que você vai saber qual deles está causando a alteração de pH? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque essa foi uma dúvida que eu tive durante boa parte da faculdade. Porque eu chegava na aula, o professor dava um exemplo simples, claro, muito fácil, onde você tinha somente uma dos parâmetros alterados. Quando eu chegava na prática, eu tentava sozinho colher uma gasometria arterial e identificar, interpretando ela, os resultados, eu não conseguia, porque tinham mais coisas alteradas. A grande questão é o seguinte: não basta você fazer o passo 1, identificando se o pH está alto ou baixo. Não basta você fazer o passo 2, identificando se a alteração está no bicarbonato ou no CO2. Não. O passo número 2 é identificar qual alteração, bicarbonato ou CO2, faz sentido para aquele pH. Se você tiver um pH baixo, faz sentido que seja um bicarbonato baixo ou um PCO2 alto. Porque é assim que você consegue ter lógica de que o pH vai abaixar. Por outro lado, se você tiver um pH alto, básico, faz sentido que você tenha ou um bicarbonato alto ou um PCO2 baixo. Dessa forma, te garante que você consiga compreender qual que é o distúrbio primário que está sendo ocasionado. Vamos voltar no exemplo? Você tinha um pH baixo com um bicarbonato de 10 e um PCO2 esperado entre 21 e 25. Vamos supor que existia, sim, uma resposta esperada. E ele estava ali 21.
Você veria pH baixo, bicarbonato 10, PCO2 20, 21. E aí você sabe que faz sentido num pH baixo um bicarbonato baixo ou um PCO2 alto, já que o PCO2 não está alto, está baixo, na verdade, o bicarbonato, que é o principal causador, ele é o distúrbio primário. A partir daí, você consegue fazer as suas contas baseado nesse distúrbio primário e compreender realmente que aquilo, na verdade, é uma resposta compensatória. Mas agora eu quero dificultar um pouquinho mais para você. Imagine que vocês têm aquele paciente da cetoacidose desenvolvendo seus sintomas de cetoacidose, mas, na verdade, o trigger, o que realmente o fator precipitante para ele desenvolver essa complicação foi uma infecção pulmonar. Ele chega no seu consultório se queixando de um quadro súbito agudo de febre, dor torácica e dispneia. Nesse momento, você pode estar se deparando com um paciente que tem uma infecção pulmonar, uma pneumonia e complicou com uma cetoacidose. Na verdade, é bem comum isso acontecer. O grande problema é que a cetoacidose, a gente já sabe, ela produz ácidos, o que faz com que haja um consumo de bicarbonato. Por outro lado, numa infecção pulmonar, o paciente pode, por causa da hipoxemia que está sendo gerada pela infecção, tentar aumentar o seu volume minuto com o objetivo de melhorar um pouco a concentração de oxigênio dentro do seu sangue. Apesar de, às vezes, isso não funcionar, isso pode acontecer. O fato é que esse paciente está tentando aumentar o volume minuto, está lavando o CO2, está expelindo o CO2 da sua concentração sanguínea. E isso faz com que esse sangue fique um pouco mais alcalótico. Enquanto os cetoácidos estão sendo produzidos pela cetoacidose, estão fazendo com que o ácido fique um pouco mais alto, ou seja, fique mais acidótico. Caraca, o que vai acontecer com esse paciente? Não sei, depende. Depende qual que for o mais forte. Mas existe a situação, possível mesmo, de que na verdade isso se iguale. E se a força desse processo alcalótico for igual à força desse processo acidótico, o pH vai estar normal, mas às custas de um CO2 aqui alterado e um bicarbonato completamente alterado. Então imaginem esse exemplo onde temos um pH de 7,40, um PCO2 de 55, alto, e um bicarbonato de 32, alto também. Nesse caso, eu não preciso nem fazer conta. Se o pH está normal, às custas de alterações graves em bicarbonato e PCO2, pronto. E a dúvida que pode surgir agora, ué Barreto, mas não tem aquela tal de resposta compensatória? Ela até existe, mas ela nunca, na sua prova, nunca é capaz de conseguir reaver a alteração primária que aconteceu. Então, se você se deparar com alguma dessas duas situações, a primeira delas, uma resposta compensatória que não é esperada, a gente sabe que tem um distúrbio misto. Se você se deparar com uma situação onde você tem um pH normal, você não precisa nem fazer conta. Se você tem um pH normal com bicarbonato e PCO2 alterado, sabemos também que se trata de um distúrbio misto. O último conceito que é importante de você entender para interpretar adequadamente a gasometria arterial é o base excess, ou seja, o excesso de bases. De uma maneira bem objetiva, ele se refere à quantidade de ácido que nós devemos colocar naquele sangue para que ele volte a um pH de 7,40. Essa é a definição. Mas é importante que você entenda o seguinte: se você tiver um base excess muito alto ou muito baixo, isso faz diferença na hora da sua prova. Mas toma cuidado, porque essa interpretação ela só vai funcionar quando a gente estiver falando de distúrbios respiratórios primários. Se a gente tem um distúrbio respiratório, o que faz que a nossa resposta compensatória exista é justamente a alteração renal na expoliação ou na retenção de bicarbonato. A grande questão é que essa retenção não acontece do dia para a noite. Não é igual eu aumentar o meu volume minuto, que é rapidamente de um segundo para o outro. É por isso que se você tem um base excess grande, alto, ou seja, maior que mais 3 ou menor que menos 3, isso significa que já deu tempo para o rim tentar expoliar ou reter bicarbonato. E se já deu tempo, a gente pode afirmar que se trata de um distúrbio respiratório que seja crônico. Por que eu falei que tem mais 3 ou menos 3? Porque a definição é aquela: quanto de ácido eu preciso colocar para chegar a 7,40? E se na verdade eu estiver numa situação onde já tem muito ácido? Aí nesse caso, o valor vai ser negativo. Portanto, lembre-se, não é tão importante que vocês entendam como funciona o base excess, até porque na prática nem sempre ele é utilizado. Mas é interessante que você compreenda que se for mais que mais 3 ou menos que menos 3, estamos falando de um distúrbio crônico. E agora que você já aprendeu claramente como se avalia uma gasometria arterial, eu quero simplesmente te passar aqui as coisas mais importantes sobre cada um desses distúrbios.
É evidente que eu vou entrar aqui no JJ Top 2 e 3, especificamente na acidose metabólica, que é o que cai para você. Então, de acidose metabólica, vamos relembrar, é quando teremos um pH abaixo de 7,35 com um bicarbonato de 22, abaixo de 22. Lembrando, evidente, gente, isso aqui é o básico. Se fosse um distúrbio primário, só ele sozinho. Não quer dizer que você não possa ter uma acidose metabólica com um bicarbonato acima disso. Pode. Já vimos que se a gente calcular a resposta compensatória e estiver diferente do que a gente espera, é claro, a gente pode ter sim acidose ou alcalose com outros valores de referência. Beleza, agora imagine que você fez um diagnóstico de uma acidose metabólica. O próximo passo é descobrir qual que é a causa para isso. E beleza, a gente até pode fazer o exame físico, anamnese, exame complementar para descobrir. Mas existe uma outra propedêutica que pode ser feita aqui na gasometria arterial com o laboratório que nos ajuda nesse diagnóstico diferencial. E o nome dele é cálculo do anion gap, ou hiato aniônico. O anion gap funciona da seguinte forma, ele é calculado da seguinte forma: sódio menos cloreto mais bicarbonato. O anion gap, ele representa a quantidade de ânions que não são mensuráveis dentro do nosso plasma. Para a gente calcular isso aqui, na verdade, oficialmente, é a quantidade de cátions que nós temos no plasma menos a quantidade de ânions que nós temos no plasma. Como os mensuráveis mesmo, cátions, são principalmente o sódio, a gente usa o sódio como cátions mensuráveis. E aí a gente tira os ânions mensuráveis, que são principalmente cloreto e bicarbonato. E aí, em tese, o que sobra são os outros ânions que a gente não consegue mensurar direito, mas que eles estão ali. E o nome deles é justamente anion gap. Esse valor costuma ser entre 8 e 12. Mas, gente, vocês vão ver valores bastante diferentes dependendo da referência. Afinal, se você se deu conta, quando eu falei sobre cátions mensuráveis, eu não comentei, por exemplo, do potássio. E o potássio tem pelo menos 4, que é justamente a faixa aqui, ó, entre 8 e 12. Portanto, há uma alteração, uma variabilidade muito grande nas referências bibliográficas, mas não fica preocupado, que se você utilizar 8 a 12, você vai mandar bem na sua prova. E aí, dica, tá? Geralmente, os enunciados não demonstram pra gente os valores de cloreto. E é por isso que se você tiver num enunciado que tem uma gasometria arterial e do nada aparece um sódio e um cloreto, você já sabe para onde que ele está te levando, não sabe? Calcula esse anion gap e se ele estiver aumentado, a gente consegue compreender que a gente está falando de uma acidose metabólica com um anion gap aumentado, que possui algumas causas que são clássicas. Nós temos aqui como causas clássicas a cetoacidose, acidose lática, intoxicação por aspirina ou etileno glicol e até mesmo uma insuficiência renal grave, com o paciente se apresentando com uremia. Gente, não vou passar nem aqui em detalhes sobre o tratamento de cada uma dessas condições clínicas, porque não é importante para essa aula. É muito mais importante que fique gravado na sua cabeça quais são as causas, porque é isso que você vai precisar saber. No enunciado, eles vão te dar a gasometria e vão te perguntar qual que é o diagnóstico. E você só vai saber fazer o diagnóstico se você souber calcular primeiro o distúrbio primário e depois o cálculo do anion gap. Portanto, decorem esses que são bastante importantes. É justamente por isso que é o JJ Top 3. Agora, existe uma situação onde você não tem um aumento de anion gap. Só que se você não tem um aumento de anion gap e você tem uma redução de bicarbonato, porque se trata de uma acidose metabólica, a gente precisa ter algum outro íon, algum outro ânion que esteja aumentado. Afinal, o equilíbrio ácido-básico ele deve ser mantido. E é por isso que se o sódio está ali, normal, no valor dele, e o bicarbonato está baixo, e o anion gap está normal, isso quer dizer que o cloreto está aumentado. Isso faz com que a gente dê o diagnóstico fechado de se tratar de uma acidose metabólica com anion gap normal ou hiperclorêmica. As causas principais para esse tipo de acidose metabólica são as seguintes: uma hidratação vigorosa, desde que ela seja feita com cloreto de sódio. Temos perdas digestivas com uma perda abaixo do pioluro, justamente porque a gente perde principalmente o bicarbonato. E também temos perdas de cunho renal, que são aquelas ocasionadas por diuréticos poupadores de potássio, uma insuficiência renal que é crônica. Às vezes o paciente cronicamente vai desenvolvendo essa acidose metabólica e aí costuma ser justamente hiperclorêmica. E também temos, isso aparece bastante nas suas provas, uma acidose tubular renal. Agora aí vai outra dica. É muito mais fácil que você decore quais são as causas de acidose metabólica com anion gap aumentado, porque elas são poucas.
É muito mais fácil você decorar que se trata de cetoacidose, acidose metabólica, intoxicação por AS ou etileno glicol e insuficiência renal grave. Porque se não for nenhuma dessas, a gente vai sempre falar que é acidose hiperclorêmica. Se não tiver uma acidose com anion gap aumentado, pronto, a gente sabe que se trata de qualquer outra causa de acidose metabólica. Agora detalhe, tá? Não é porque a acidose que está com bicarbonato lá no pé que a gente tem que fazer bicarbonato. A gente até pode tentar repor esse bicarbonato para consumir o H+, e fazer com que essa acidose não seja tão grave. Mas veja, é com o objetivo de curar a acidose, não o bicarbonato baixo. Se a gente orienta uma infusão de bicarbonato num paciente que não tem indicação, olha as possíveis complicações que ele pode passar. Edema agudo de pulmão, hipernatremia, acidose licórica paradoxal, até mesmo edema cerebral, dependendo da situação, esse paciente pode apresentar. Portanto, tomem cuidado. De uma forma geral, quando você tem ali um pH abaixo de 7,1 com um bicarbonato abaixo de 10, por exemplo, na sepse, a gente pode sim estar respaldado a fazer essa reposição. Agora nós vamos partir para os outros distúrbios primários. E vocês vão reparar que eu vou passar realmente muito mais rápido. Principalmente pelo fato de que não é tão importante assim que você conheça minúcias de cada um deles. Na realidade, nesse momento, eu quero que você tenha uma visão geral sobre como que eles funcionam e quais são as principais causas. Quando estivermos falando, por exemplo, da alcalose metabólica, lembre-se, um pH acima de 7,45 com um bicarbonato acima de 26. Nesse caso, podemos ter perda de H+, tanto para o meio externo ou até mesmo para dentro das células. Em caso de alcalose metabólica, pense logo em hipovolemia, causada principalmente por uma perda aqui acima do piloro gastrointestinal. Nesse caso, pelo mecanismo da aldosterona, quando repara que a gente está hipovolêmico, esse paciente vai apresentar hipoclorimia e hipocalemia. Reparem, a explicação é o seguinte: imagine que o paciente está hipovolêmico. Ele passa a apresentar um pouco mais de aldosterona. E essa aldosterona estimula a reabsorção de sódio, com o objetivo de reabsorver sódio e reabsorver água, aumentando a volemia. A grande questão é que nessa reabsorção de sódio, há também uma reabsorção por causa de um cotransporte de bicarbonato. Como a gente tem que manter o equilíbrio aniônico, esse bicarbonato que veio trazendo um sinal negativo tem que ser tirado, tem que ser espoliado através de um sinal negativo também. Nessa situação, o próprio cloreto é espoliado com mais força, fazendo com que a gente tenha uma hipocloremia. Agora, quando a gente está falando sobre o potássio especificamente, é simplesmente pelo fato de que o bicarbonato está maior no nosso sangue. E se o bicarbonato está maior no nosso sangue, ele acaba consumindo o H+. O H+, sendo diminuído no nosso plasma, ele não consegue ser trocado pelo potássio lá nos túbulos renais, de modo que a gente vai acabar espoliando mais esse potássio, fazendo com que esse paciente apresente hipocalemia. Existem outras causas, como por exemplo as causas renais de alcalose metabólica. Dentre elas, o uso de diuréticos e a pós-hipercapnia crônica. Outras causas menos comuns são aquelas onde você tem uma normo ou hipervolemia, como por exemplo no hiperaldosteronismo primário. Além disso, lembre-se, existe também a possibilidade de ser exógena, através de uma hemotransfusão maciça, ou inclusive por uma iatrogenia, quando a gente faz bicarbonato de sódio, ou sem indicação, ou de uma maneira mais exagerada. É evidente que o tratamento tem que ser direcionado para a principal causa, mas de uma maneira geral costuma ser reposição volêmica e também adequação do distúrbio hidroeletrolítico. E agora que já entendemos o que a gente precisa saber sobre distúrbios metabólicos, vamos para os respiratórios. E vamos começar com esse, que é a acidose respiratória. Nesse caso, lembre-se, teremos um pH abaixo de 7,35 com um PCO2 alto, acima de 45. E podemos, inclusive, tentar classificar se se trata de uma alteração respiratória aguda ou crônica. Mas independente se ela é realmente aguda ou crônica, o que deve estar na sua cabeça é que se trata de uma acidose. E se é acidose, esse paciente tem que estar retendo CO2. Se ele está retendo CO2, o volume minuto dele está baixo. E aí é só a gente pensar em causas agudas ou crônicas para retenção de CO2. Olha aqui comigo. Causas agudas, lesão em sistema nervoso central, Guillain-Barré, miastenia graves, obstrução de vias aéreas superiores. Pode ser que você não tenha esse achado clínico, sinais e sintomas, uma história clínica do paciente para te ajudar. E se isso não for possível, utilize os seguintes achados para ver se se trata de uma doença aguda ou crônica. Porque no caso da aguda, o pH vai estar baixo, mas a grande questão é que o base excess estará normal. Lembra? O base excess é entre -3 e +3, e isso é considerado normal. E se for o caso de uma doença crônica, o que você deve pensar é o seguinte:
O pH deve estar normal ou próximo de normal, com o excesso de bases alterado. Né, gente? É uma alteração crônica, já deu tempo do rim realmente trabalhar e segurar um pouco mais esse bicarbonato. As causas mais comuns dessa acidose crônica são as seguintes: doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose intersticial idiopática ou até mesmo obesidade. Na verdade, isso aqui são simplesmente exemplos. E um detalhe é o seguinte: esse paciente com DBOC, por exemplo, pode agudizar em algum momento. E aí o que você vai encontrar nessa gasometria? Olha que interessante, importante para a prova, tá? Uma acidose, ou seja, um pH baixo, uma acidemia, com um base excess alterado. Ou seja, é um paciente que já teve tempo para ajeitar, mas ainda assim está com pH bem baixo. Suspeite de um crônico agudizado nesses casos. Ah, mas tem um detalhe. Lembra daquela fórmula que a gente fazia para descobrir a PCO2 esperada nas alterações acidoses ou alcaloses metabólicas? Então, aqui também tem isso. Ela é um pouquinho diferente, na verdade a gente calcula o bicarbonato esperado. Seguinte maneira, ó, se você tem uma acidose respiratória aguda, a resposta compensatória esperada é o seguinte: se você tem um bicarbonato, na verdade, você tem um aumento de 1 mEq por litro de bicarbonato esperado para cada aumento em 10 milímetros de mercúrio do PCO2. O que é diferente de uma resposta compensatória crônica, porque na crônica dá tempo da gente aumentar mais. Então, para cada 10 milímetros de mercúrio de PCO2 lá na crônica, você tem um aumento de 4 mEq por litro de bicarbonato. Já que o grande problema desse paciente com acidose respiratória é justamente o volume minuto que está baixo, a gente deve tentar fazer um aumento desse volume com uma estratégia não invasiva ou até mesmo com uma intubação orotraqueal. Partindo para o último distúrbio, temos a alcalose respiratória. E da mesma maneira, temos aquela resposta compensatória dividida entre se tratando de uma doença aguda ou crônica. Na doença aguda, temos uma alteração aqui de 2 do bicarbonato. São 2 mEq por litro, no caso da aguda. E no caso da crônica, a gente volta para aquele valor de 4 mEq a cada alteração de 10 do PCO2. Gente, isso aqui faz o seguinte: decora só se você já tiver decorado todo o resto. As principais causas são aquelas onde você tem um aumento do volume minuto. Sabe aquele paciente que chega na emergência e está super agitado, fazendo uma hiperventilação? Então, é esse. Paciente que tem pneumopatias agudas, que fazem com que haja um aumento também. É possível. Agora, detalhe, existem umas complicações possíveis desse paciente. Uma delas, por exemplo, é por causa dessa alcalose respiratória, o paciente fazer uma deposição maior de cálcio nos ossos. E aí o que ele pode fazer? Hipocalcemia, com uma tetania. Agora, o que realmente chama atenção e é interessante no nosso dia a dia é que o CO2 funciona como um vasodilatador. Então, se a gente tem uma alcalose respiratória, essa diminuição de CO2 faz com que haja uma vasoconstrição aqui cerebral. Isso a gente pode procurar voluntariamente, se for um paciente, por exemplo, que a gente quer diminuir a pressão intracraniana de uma maneira mais rápida. Se for um paciente vítima de trauma ou com uma hipertensão intracraniana, e você quer rapidamente, durante um curto período de tempo, diminuir essa pressão, você pode fazer uma hipocapnia voluntária nesse paciente, botando ali o CO2 perto de 30. Para o tratamento, eu quero que você imagine o tratamento da doença de base. Mas em tese, você pode utilizar para tratar esse distúrbio ácido básico uma bolsa coletora de ar. E quando você coloca aquela bolsa, sabe, sempre na mesma bolsa, aquele negócio de filme mesmo. Apesar de ser um pouco estranho, ele pode ser utilizado em pacientes que estão fazendo uma hiperventilação. Galera, terminamos aqui a nossa aula de distúrbios ácido-básicos. Eu te passei o JJ Top 3 com interpretação da gasometria arterial, cálculo do anion gap e também, por último, as principais causas de acidose metabólica. Com essas informações, eu não tenho dúvidas que você vai ser capaz, com certeza, de acertar boa parte das suas questões lá no final do ano. Não se esqueçam de fazer os flashcards, questões comentadas e olhar o roteiro, caso tenha ficado alguma dúvida. Até a próxima!